Pai, Filho e o Espírito Santo. Senhor, purifica os lábios e o coração para que anuncie dignamente a vossa santa palavra. O dia de hoje está em Mateus 20, de 20 a 28. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Promete que meus 2 filhos se sentem, um à tua esquerda e outro à tua direita, no teu reino." Jesus então disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus disse: "Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esse lugar àqueles para os quais Ele mesmo preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: "Vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro deverá tornar-se o servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra o martírio de São Tiago Maior. Morreu martirizado por causa da palavra de Deus, como muitos outros também, não foi só ele. A igreja primitiva, ela foi toda, a maioria deles morreram martirizados na mão dos hereges. E São Tiago não foi diferente. Por outro lado, a gente vê o Evangelho, uma mãe empolgadíssima com os 2 filhos, uma mulher que viu Jesus fazendo milagres, ressuscitando mortos. Ela estava muito alegre ali, empolgada, e pediu a Jesus para que Jesus concedesse o lugar aos filhos dela, um à direita e outro à esquerda. Não sabia o que estava pedindo, né? Jesus disse: "Não é eu que posso conceder esse lugar, é meu Pai." As pessoas ficam preocupadas com as coisas deste mundo, as glórias deste mundo. E o mundo, os discípulos de Jesus, eles não podem estar preocupados com coisas aqui dessa terra, com as glórias deste mundo. O discípulo, ele tem que estar preocupado com a glória de Deus, em promover e fazer crescer o reino de Deus, para que Jesus se torne conhecido. Então, Jesus disse: "Vocês não vão beber, você pode beber do meu cálice?" Jesus não estava falando
Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando do derramamento do sangue, que Jesus ia derramar o sangue. O cálice, quer dizer, o sangue de Jesus ia ser derramado. Ele ia ser morto como um cordeiro. E ele dizia, eu posso. Podemos, sim. Ele nem sabia o que estava dizendo. Ele não estava entendendo nada. Porque beber o cálice quer dizer ser morto, né? Jesus foi morto. E o sangue dele foi derramado. E eles achavam que, acho que era outra coisa, não entenderam. Que podiam, ele disse que podiam beber o cálice também. E eles beberam, depois foram mortos também por causa da palavra de Deus. Meus irmãos, a gente fica pensando assim, será que a gente está preparado para beber o cálice que eles beberam, que Jesus bebeu? Neste mundo que a gente está vivendo, onde a igreja já está tudo ensaiado para se instalar uma grande perseguição na igreja, onde todos vai ser provado por causa da palavra de Deus. Com certeza esses conteúdos aí, esses vídeos que a gente grava, eles vão buscar isso aí tudo para chamar a gente em tribunal, para a gente confirmar tudo. Será que a gente vai ter força? Será que a gente está preparado? Meus irmãos, precisamos levar uma vida de oração intensa, viu? Muito forte. Que Deus dê força a todos nós. Porque um dia a igreja vai passar por uma perseguição geral, muito grande. E todos nós vamos beber do cálice. Uns vai beber o cálice, outros vai se entregar, vai negar o próprio Deus. Porque um cristão, se ele não estiver pronto, preparado na oração, na Eucaristia, durante esse tempo de paz que a gente vive, é o tempo que a gente tem que se preparar para, quando chegar esse tempo difícil, nós estarmos fortes, nutridos, com a alma nutrida para suportar a tempestade que vem sobre todos nós. Que já acontece por aí afora, tem lugares por aí que o cristão não pode falar de Jesus. Se falar, ele vai preso, pode até morrer. Infelizmente, está acontecendo em muitos lugares do Oriente Médio aí. China, Coreia do Norte, Índia, Paquistão, Iêmen, Afeganistão, todos esses lugares aí é proibido falar de Deus. As pessoas têm que falar escondido, porque eles não aceitam a sã doutrina que o próprio Jesus falou que no final dos tempos ela ia ser rejeitada pelos homens. E os homens não estão suportando mais essa santa doutrina de Jesus Cristo. Então, os cristãos que pregam ela, por aí afora já estão morrendo. No Brasil ainda tem uma certa paz ainda, pelo enquanto. Mas eu creio que logo logo aqui vai chegar também a perseguição para todos nós. Aí vem a pergunta, será que nós estamos prontos para suportar o pesozinho da cruz nas costas e carregar ela com fé rumo ao reino de Deus? Porque quando um cristão tem fé, esperança, ele não se entrega fácil não. Ele sabe para onde ele vai, se caso
Mataram ele por esse motivo aí. Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Estava falando de Jesus. A morte de um cristão desse é até uma coisa boa. Porque, na verdade, ele não morre. Ele é transferido dessa dimensão espiritual para uma dimensão dessa dimensão material para uma dimensão espiritual. Ele se muda dessa para outra. É bom? A palavra de Deus diz que os mártires não passam pelo purgatório. O martírio dele já é o purgatório dele aqui na Terra. Porque ele teve tanta coragem, foi tão forte, tão guerreiro, que não se entregou. Ele agiu, ele testemunhou o nome do nosso Senhor Jesus Cristo até o fim. Então, um cristão desse, ele é um imitador do Santiago Maior, que a igreja celebra hoje. Vai direto para o reino dos céus. Não passa em purgatório, não sofre mais, porque ele já sofreu aqui o martírio nessa terra. O purgatório dele passou. Foi aqui. Então a igreja e a palavra de Deus garante a salvação direta de um cristão que morre martirizado. Por isso que nós cristãos precisamos ter uma vida intensa de oração, fazendo o bem aqui, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Porque quando chegar esse tempo, que vai chegar um dia, a gente está pronto, meu irmão. Para, se precisar dar o pescoço, não tenha medo. É só um sustozinho ali. Você acorda do outro lado na glória de Deus. A alegria vai ser muito grande. Vale a pena. Agora eu pergunto, quantos tu vai ter coragem de fazer isso, né? Quantos vai ter coragem de entregar a nuca? É poucos. Eu brinco assim porque a gente precisa o tempo passar, porque não é fácil não a gente dizer isso, né? Dar a nuca, o pescoço para ser apartado. Foi assim que aconteceu com Santiago Maior. E São Pedro, São Paulo, todos os apóstolos da igreja. Por isso que a palavra de Deus diz, quando a gente se dispõe a pregar o Evangelho, se prepare para a aprovação, que ela vem. De um jeito ou de outro ela vem. E ninguém sabe o que vem para nós por aí, né? A enxurrada que vem. Então, oremos. Que o Espírito Santo nos dê força, nos ilumine, nos fortaleça. A Eucaristia, corpo do Senhor Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Meus irmãos, ele não diz que é uma semelhança. Não, ele garante que é o corpo dele. Ele garante que o vinho, depois de consagrado pelo sacerdote, só o sacerdote pode fazer isso, mas ninguém. Só o sacerdote, bispo, sacerdote, papa. Só, mas ninguém pode fazer isso. Se alguém de outra seita aí, de uma seita qualquer aí, fazer isso, essa consagração, ela não vale nada. Ali está tomando suco de uva e pão bolorento aí qualquer. Só o sacerdote que foi ordenado pela ordem de Melquisedeque, só ele pode consagrar o pão e o vinho e se tornar corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém. Então, meus irmãos, quando a gente se alimenta desse alimento espiritual, é onde a gente nos fortalece, fica forte.
a Santa Missa, principalmente aos domingos, que é o dia do Senhor. Não podemos faltar ela. Estamos em pecado grave se a gente faltar a Santa Missa aos domingos. A não sei que você esteja doente ou more longe. Tem algum motivo que não pode participar. Aí tudo bem, é perdoado. Mas se você pode e não vai, a gente comete pecado. A igreja existe para isso. Ela foi fundada por Nosso Senhor Jesus há 2024 anos atrás. Para a gente ser salvo através dela. Fora dela fica difícil a salvação. Não existe salvação fora da igreja, diz os papas da igreja. Os santos padres da igreja diz isso. Nunca se afaste da igreja. Porque quem se afasta da igreja se afasta de Deus. E aí, meus irmãos, no dia da perseguição, nós vamos estar fraquinho, desnutrido, e não vamos conseguir vencer as bestas desse mundo que querem nos oprimir, nos calar, perseguir a nossa caminhada. Que Deus seja louvado nessa quinta-feira. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria e força para a gente ser um cristão forte e nunca estar preocupado com o lugar, primeiro lugar. Preocupe-se em se salvar. Não se preocupemos com as glórias deste mundo. Glória é de Deus. Toda glória. Só Jesus merece toda a glória, toda a honra, toda a glória deste mundo. Que Deus seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.